Cianon, Centro Espiritualista Arquiteto Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade Estudo Ecumênico do Evangelho, trabalhador Dilson Boeira Borovics. O tema de hoje é Gandhi e Cristo. Continuando o tema da semana anterior do ecumenismo, veremos hoje um pouco da missão e da vida de um dos maiores apóstolos da paz e do entendimento entre os povos e as suas religiões e doutrinas. José Brissos comenta: Gandhi é um dos 3 nomes incontornáveis na galeria dos construtores da paz e da luta contra as injustiças sociais no século XX, junto com o americano Martin Luther King e o africano Nelson Mandela. A persistência e o empenho no caminho da verdade na perspectiva hinduísta, Satyagraha, acabou por conduzi-lo à prática do Ahimsa, ou princípio da não-violência, que o tornou conhecido em todo o mundo e que o orientou nas lutas políticas, tanto na África do Sul, onde apelou à desobediência civil em massa, a fim de defender o direito dos indianos que lá viviam, como mais tarde, de volta à Índia, tanto na luta por reformas políticos sociais que promovessem a dignidade e as condições de vida das populações, como na luta pela independência da Grã-Bretanha através de métodos pacíficos. O jovem Gandhi teve contato com o protestantismo na Índia, Inglaterra e na África do Sul, e era complicado a um hindu aprender a doutrina cristã, embora o Sermão da Montanha lhe tivesse falado diretamente ao coração. Ele, que desenvolvera inicialmente aversão pelo cristianismo, a religião da potência colonial, apesar de admirar francamente a figura de Jesus Cristo. A ética da reciprocidade mais conhecida na cultura ocidental é a que foi pronunciada por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Mateus 7,12. Mas existem enunciações semelhantes noutros contextos religiosos, como é o caso do judaísmo. O que é odioso para ti, não o faças ao próximo. Ou no confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Mas também no zoroastrismo. Aquela natureza só é boa quando não faz ao outro aquilo que não for bom para ela própria. No hinduísmo, essa é a suma do dever: não faças aos outros aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. Ou no budismo, não atormentes o próximo com o que te aflige. É estranho que tal denominador comum, presente nas religiões em geral, não funcione como princípio de tolerância, compreensão e aceitação entre os povos. Trata-se de um princípio simples, lógico e razoável, que permitiria construir pontes em vez de muros entre as comunidades com concepções diferentes da vida e da transcendência. Luther King tinha inteira razão quando proferiu a célebre frase: aprendemos a voar com os pássaros e a nadar com os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. É certo que a resposta de Jesus de Nazaré vai muito mais longe do que a ética da reciprocidade, quando estimula a dar a outra face, Mateus 5,39, ou a dar também a capa, Mateus 5,40, a caminhar mais uma milha, Mateus 5,41, e explica que os que choram serão consolados, por isso são felizes, Mateus 5,4. Mahatma Gandhi e seu diálogo interreligioso com o cristianismo na busca pela verdade, conforme publicado pela revista dos alunos do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, Universidade Federal de Juiz de Fora. O presente trabalho procura mostrar alguns dos atos e ideias de Gandhi como buscador e promotor do diálogo entre várias tradições religiosas, com maior ênfase em seu diálogo com o cristianismo. Como indiano profundamente estabelecido em sua fé hindu, ele procurou despertar nos fiéis muçulmanos, parsis, sikhs e cristãos com os quais conviveu o mesmo amor por Deus que ele preferiu denominar de verdade em sua busca pelo mistério. Muito pode ser dito sobre a intensa vida de Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 a 1948. Político, advogado, escritor, revolucionário, religioso, Gandhi é uma das pessoas cujas ações e pensamentos tiveram grande relevância sobre o mundo contemporâneo.
A essência da sua vida foi a busca pela verdade. As ideias religiosas de Gandhi certamente tiveram profunda influência sobre milhões de pessoas de todos os credos, pois de fato contribuiu para que muitos hindus se tornassem melhores hindus, muçulmanos se tornassem melhores muçulmanos e cristãos se tornassem melhores cristãos, como era o seu desejo. Entretanto, nem todos aceitaram sua mensagem. Mohandas encontrou forte oposição dentro do seu próprio povo, especialmente entre os hindus que não aceitavam sua aproximação com adeptos de outras religiões. Um dos temas que mais ocupou Gandhi em seu diálogo com o cristianismo foi a atuação dos missionários cristãos na Índia. Conforme mencionado acima, desde sua juventude, Mohandas opôs-se à atividade de missionários que, no trabalho de difusão da fé cristã, depreciavam e menosprezavam as religiões dos países para os quais se dirigiam. Gandhi desenvolveu ideias bastante peculiares a respeito de como deveria ser o trabalho de um missionário. Quando se pensa em missão no mundo cristão, costuma-se pensar que a sua finalidade primeira é a proselitização e a conversão de adeptos de outras crenças ao cristianismo. Gandhi se opôs firmemente a essa concepção de missão, sem, contudo, opor-se à vinda de missões e de missionários à Índia, desde que abandonasse os seus ideais de converter os hindus, sikhs e muçulmanos ao cristianismo e se concentrassem na filantropia desinteressada. Essa ideia parecia absurda para os missionários do seu tempo, mas Gandhi, dentro da lógica dos seus princípios, demonstrava que, se o trabalho missionário utilizava a ajuda material às pessoas e a filantropia como um mero instrumento para a conversão e para a desnacionalização dos povos da Índia, então essa ajuda não era nem sincera nem desinteressada, e nem moralmente correta, e além disso perdia o seu próprio conteúdo cristão de amor ao próximo. O resultado disso seriam conversões superficiais, na qual o apelo não alcança o coração, mas só o estômago. Para Mohandas, a proselitização revestida com o manto de um trabalho pretensamente humanitário é, para dizer o mínimo, doentia. Se constantemente Gandhi se referia a Jesus e a sua mensagem com respeito e mesmo devoção, ele não poupava críticas severas e pungentes ao cristianismo ocidental. Ele lamentava a atitude arrogante de vanglória daqueles que se orgulham de ter convertido pessoas para a sua fé, considerando tal ato uma negação de Deus, e defendia que os missionários que quisessem realmente servir a Cristo deveriam aproximar-se da porção mais pobre da humanidade, identificando-se com ela, além de jamais buscar a proteção do poder temporal, pois tal atitude criaria uma barreira intransponível entre eles e as pessoas. Por seus muitos contatos com cristãos e por seu afinco no estudo de todas as religiões e na busca pela verdade, eram muito frequentes as ocasiões em que alguém perguntava a Gandhi por que ele não se convertia ao cristianismo. Ele certamente respondeu com humildade que o hinduísmo satisfazia inteiramente a sua alma e que encontrava no Bhagavad Gita e nos Upanishads o que não encontrava nem no Sermão da Montanha. Mas afirmou também que todas as religiões estavam certas, mas naturalmente e necessariamente imperfeitas. Tal resposta não era leviana, pois Gandhi estudou além da Bíblia o Alcorão, o zoroastrismo e o pensamento do judaísmo em seus próprios termos, distintos do cristianismo. Para Gandhi, o missionário cristão deveria complementar a fé do povo e não enfraquecê-la, ajudando os hindus a se tornarem melhores hindus, o que equivalia simplesmente a tornar-se melhores homens e mulheres. A religião, para Mohandas, era um meio de autorrealização e conhecimento do eu. Nos ashrams que ajudou a estabelecer, Gandhi procurava vivenciar os dois aspectos que o missionário deveria exercer em sua espiritualidade, quais sejam: aperfeiçoar a própria espiritualidade, aprofundando-se no conhecimento da sua própria tradição religiosa, e despertar essa mesma busca interior em pessoas mais próximas, nas suas respectivas religiões. Mohandas apresentava como exemplo de bom missionário seu amigo Charles Andrews, que nunca havia feito pregações, mas que se limitava a trabalhar onde houvesse trabalho,
ajudando as pessoas e mostrando que estava carregando a sua cruz, sem contudo buscar reconhecimento por isso. Para Gandhi era impossível considerar o cristianismo como uma religião perfeita ou como a maior de todas. Por isso acreditava que ninguém detém a verdade absoluta, visto tal atributo pertencer somente a Deus. Pois tudo o que conhecemos é a verdade relativa, portanto podemos apenas seguir a verdade tal qual a vemos. Incluía em sua visão o próprio hinduísmo, dizendo que, se eu não conseguir aceitar o cristianismo como religião perfeita, nem como a maior delas, tampouco sentia-me convencido que o hinduísmo fosse uma coisa ou outra. Os defeitos hindus eram para mim prementemente visíveis. Gandhi não estava de acordo com o modo desumano como tratavam os intocáveis, por exemplo, os Dalits, e não conseguia entender o sistema de castas indiano. Para ele, tanto os Vedas como o Alcorão e a Bíblia eram igualmente de inspiração divina. O inevitável contato com a religião cristã durante a sua estada no Ocidente levou Mohandas a perceber que nem todos os cristãos se portavam como os missionários que ele havia conhecido na Índia. É interessante o relato que Gandhi fez da sua visita a Paris em 1890 e que fez crescer nele o sentimento de que preces e reverência não são meras superstições. Lera muito a respeito da moda e da frivolidade de Paris, o que era evidente em cada esquina, mas as lojas, as igrejas formavam um espetáculo à parte. Era só entrar num desses templos que esquecia o burburinho do lado de fora. Percebia que a atitude das pessoas mudava, via a dignidade com que se comportavam e o respeito ao se ajoelharem diante da imagem da Virgem Maria. O sentimento de que a reverência e a prece não são meras superstições cresceu dentro de mim desde que presenciei aquelas almas devotas prostrando-se diante da Virgem. Não estavam venerando apenas uma estátua de mármore, havia uma verdadeira devoção no gesto, e percebi que estavam reverenciando a divindade que a imagem representava. Aquele ato de veneração era uma forma patente de aproximação à glória de Deus. A leitura do Novo Testamento lhe causou profunda impressão. Ele afirmou que o Sermão da Montanha lhe falou diretamente ao coração. A primeira parte da Bíblia não fez muito sentido para mim e não gostei do livro de Números. No entanto, tive uma impressão bem diferente do Novo Testamento, principalmente o Sermão da Montanha, que me falou diretamente ao coração. Tracei um paralelo com a Gita, adorei os versos, e assim vos digo, não cedei ao mal, se vos esbofeteiam, oferecei a outra face, se vos tirarem a túnica, dá-lhes também o manto. Acreditava Gandhi no pluralismo das religiões como um reflexo da vontade de Deus de salvar a todos. Para ele, a igualdade de religiões significa que cada uma proporciona uma referência de relação com Deus e fornece a todos os padrões morais. Assim como a moralidade era, segundo Mohandas, a base de tudo, a substância de toda a moralidade para ele era a verdade. Essa era entendida como uma realidade maior do que qualquer religião, mas sobre a qual todas elas se assentavam em última análise. Por isso, Gandhi concordava profundamente com a passagem do Evangelho de Jesus Cristo, de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7,21. As obras sem fé e sem a prece são como flores artificiais e sem perfume. Para ele, os cristãos precisavam de mais vivência na mensagem de amor incondicional do Evangelho do que de apegos fundamentalistas a doutrinas e cultos. Gandhi também dizia: e quanto mais eu penso sobre a religião fundamental, e quanto mais eu penso sobre as milagrosas concepções de tantos mestres que vêm sendo ensinados através das eras e dos lugares, mais eu vejo que por trás delas existe a verdade eterna que tenho narrado. Essa não precisa de rótulos ou declarações. Consiste em viver incessantemente no rumo da conquista da paz. Talvez o mais nítido de todos os testemunhos em favor da resposta afirmativa à questão que temos pela frente seja a vida dos maiores mestres do mundo: Jesus, Maomé, Buda, Nanki, Kabir, Chaitanya, Shankara, Dayanand, Ramakrishna.
Esses homens exerceram uma influência imensa sobre o caráter de milhares de homens. Pode-se dizer que mudaram-no. O mundo é mais rico porque eles viveram entre nós. Mohandas sempre destacou a importância de se trilhar as veredas abertas pelos mestres antigos, cujos testemunhos nos ajudariam a revelar a fé que provém do interior de cada um de nós. Esses guias espirituais foram verdadeiros buscadores de Deus, nos deixaram mantras, santificados por suas próprias austeridades e carregados com sua pureza. Sem uma entrega irrestrita à sua graça, o domínio completo do pensamento é impossível. Além disso, Gandhi combateu o exclusivismo a que os cristãos se atribuíam com relação à fé em Jesus e à perfeição de vida cristã. Ele disse: pois ele certamente foi o mais elevado exemplo de alguém que desejou dar tudo sem pedir nada em troca, e sem se importar com o credo que o seu interlocutor pudesse confessar. Estou certo de que ele, caso estivesse vivo agora entre os homens, abençoaria a vida daqueles muitos que talvez nunca ouviram falar do seu nome. Se essas suas vidas fossem a manifestação das virtudes que ele vivia para demonstrar, as virtudes do amor ao próximo como a si mesmo e de fazer o bem e a obra caridosa no meio de seus semelhantes. E porque a vida de Jesus tem a significância e a transcendência a qual aludi, acredito que ele pertence não só ao cristianismo, mas ao mundo inteiro, a todas as raças e povos, pouco importando sob que bandeira, denominação ou doutrina trabalhem, professe uma fé ou venere um Deus herdado de seus ancestrais. Um aspecto importante na cristologia gandhiana, no contexto do diálogo interreligioso, é enxergar Jesus de Nazaré como um verdadeiro adepto da ahimsa, da não-violência, um perfeito satyagrahi, apresentador da verdade, que deveria ser imitado e identificado como uma manifestação da verdade subjacente à unidade espiritual de toda a humanidade. Sua existência identificava-se com o Deus de amor, de sofrimento e de redenção, e ele dizia: embora eu não possa declarar-me cristão no sentido sectário do termo, o exemplo do sofrimento de Jesus é um fator na composição da minha fé, e morredora na não-violência que rege todas as minhas atitudes, tanto as seculares como as sagradas. As virtudes da misericórdia, da não-violência, do amor e da verdade em qualquer pessoa podem ser verdadeiramente postas à prova somente quando ele é confrontado pela selvageria, pela violência, pelo ódio e pela inverdade. Aquele que, enquanto está sendo chutado, não guarda rancor do seu algoz e até pede a Deus que o perdoe, é verdadeiramente um não-violento. A história fala isso de Jesus Cristo. Em seu último alento, antes de morrer na cruz, ele teria dito: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É um caso de fracasso brilhante, e ele tem sido aclamado no Ocidente como o príncipe dos resistentes passivos. Há anos atrás, na África do Sul, demonstrei que o adjetivo passivo era equivocado, ao menos no que diz respeito a Jesus. Ele foi o mais ativo adepto da resistência que a história talvez tenha conhecido. Ele foi o não violento por excelência. Gandhi permitiu uma verdadeira abertura ao valor da alteridade cristã ao maravilhar-se com Jesus de Nazaré, enquanto um perfeito príncipe da Satyagraha, na medida em que isso consistia numa exigência ética de existir para os outros, em estimular a fidelidade à própria tradição religiosa não só para si, mas também para fiéis de outros credos, pois na busca comum da verdade junto de seus interlocutores dialogais, também se mostrou aberto à verdade que o envolvia e o ultrapassava, pois desde a procura da verdade passou a ser o seu único objetivo, começou a sentir seus horizontes se expandindo. E ao sustentar que o meio mais rápido de conseguir a justiça é proporcioná-la à outra parte, Mohandas assumiu a responsabilidade global de afirmação do humano e de garantia da sua dignidade. Com a intenção sincera de evitar a Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi enviou 2 cartas ao líder nazista, solicitando que ele refletisse sobre os atos violentos que praticava. A primeira carta de Gandhi foi escrita em 23 de julho de 1939, ao menos de 2 meses do início da guerra.
No texto em que demonstra deliberada humildade, o líder afirma que que Hitler seria a única pessoa no mundo que pode evitar uma guerra capaz de reduzir a humanidade ao estado selvagem. O apelo não funcionou. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia em busca de expansão territorial, sendo essa a última gota de uma série de tensões acumuladas que deram início à Segunda Guerra. Um ano depois, em 1940, Gandhi envia uma carta muito maior que a anterior, demonstrando mais sinais de bravura do que de humildade, e falando duramente a Hitler quanto à sua crueldade e no absurdo da guerra. Nela, o líder político explica como funciona o seu método de resistência não violenta, praticado pelos indianos há 20 anos com o objetivo de se libertarem do domínio inglês. Nós encontramos na não violência uma força que, se organizada, pode sem dúvida unir-se contra as forças mais violentas do mundo, afirma o autor em determinado ponto. A liderança de Gandhi no movimento da independência indiana se iniciou em 1921, conseguindo finalmente a liberdade do domínio imperial britânico em 1947, 6 meses antes da sua morte. Infelizmente, nenhum dos apelos foi levado a sério pelos oficiais nazistas. A guerra e violência continuaram por mais 5 anos após a Segunda Carta. E mesmo tendo cometido suicídio, Hitler nunca abandonou as suas ideias. Falando da sua morte, em 30 de janeiro de 1948, Gandhi caminhava para um local onde costumava fazer orações, acompanhado por grande multidão, quando foi interrompido por um homem armado. Percebendo o que lhe iria acontecer, antes mesmo dos tiros fatais, o indiano juntou as 2 mãos em forma de prece e, com um sorriso amoroso, perdoou o assassino. Existe uma foto histórica desse momento e é difícil vê-lo e não emocionar-se. Nathuram Godse, ativista hindu que fazia parte de um grupo político, inconformado com o diálogo promovido por Gandhi com a parte muçulmana da Índia, foi o braço a executar o serviço sujo. Preso, foi condenado e enforcado, apesar do perdão antecipado da sua vítima. O missionário metodista E. Stanley Jones conheceu Gandhi em 1907 e, em seu primeiro encontro, perguntou-lhe o que os cristãos podiam fazer para o cristianismo fosse mais naturalmente aceito na Índia e não mais identificado como cultura de opressão de um governo estrangeiro. Gandhi respondeu: em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que todos vocês cristãos, pastores e missionários vivessem mais à semelhança de Cristo, que vocês praticassem a sua religião sem adulterá-la ou tornarem a sua mensagem uma lástima, que vocês enfatizassem o amor, pois o amor é a mensagem central do cristianismo. Estudem mais a religião alheia e procurem por alguma coisa que possa existir nelas, no sentido de serem simpáticos com aqueles que pensam diferentes. Jones depois disse em um dos seus livros que ele fora pregar sobre Jesus na Índia e saiu de lá com a sensação que foi Gandhi que o cristianizou, tornando-o um promotor do pacifismo. Disse mais ele: Jesus faz uso de muitos instrumentos e ele pode ter recorrido ao Mahatma Gandhi para cristianizar um cristianismo não cristão. Mais um episódio envolvendo Pastorino, nosso grande mencionado sempre no estudo ecumênico, e tendo como referência a Gandhi. Pastorino viajou para Roma a fim de cursar o seminário, onde em 1929 foi diplomado pelo cardeal Basílio Pompili para a Ordem Menor de Tonsura. Formou-se em filosofia e teologia em 1932, sendo ordenado sacerdote em 1934. Abandonou a vida eclesiástica da Igreja Romana quando, em 1937, aguardava a promoção para diácono. Surpreendeu-se com a recusa do Papa Pio XII em receber o Mahatma Gandhi em seu tradicional traje branco. O colégio cardinalista exigia que o grande líder da Índia vestisse casaca, para não quebrar a tradição das entrevistas com os chefes de Estado. Pastorino, diante dessa recusa, imaginou que se Jesus visitasse o Vaticano, não se entrevistaria com o Papa, pois vestia-se de forma similar a Gandhi, e jamais se sujeitaria ao rigor exigido pela Igreja. E agora, por último, algumas frases de Gandhi.
Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que faz estão em harmonia. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? A lei de ouro do comportamento e a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca seremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Eu seria cristão sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. O melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Quem não vive para servir, não serve para viver. Meu esforço nunca deve ser o de diminuir a fé do outro, mas torná-lo um melhor seguidor de sua própria fé. A fé reside em todo o coração humano e cada um deve procurar por ela lá e ser guiado pela verdade assim que a veja. Mas ninguém tem o direito de forçar os outros a agirem de acordo com a sua própria visão da verdade. Na verdade, há tantas religiões como indivíduos. Eu e você somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Amor e verdade são as duas faces de Deus. A verdade é o fim, o amor o caminho. Oração não é pedir, é um anseio da alma. É a admissão diária das próprias fraquezas. É melhor na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem o coração. Me considero hindu, muçulmano, cristão, judeu e budista. Para mim, as diferentes religiões são lindas flores provenientes do mesmo jardim, ou são ramos da mesma árvore majestosa, portanto, todas verdadeiras. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Na medida em que foram sendo mais numerosos meus contatos com os verdadeiros cristãos, compreendi que o Sermão da Montanha era todo o cristianismo para aqueles que querem viver uma vida cristã. Esse sermão me fez amar Jesus. Após meio século de experiência, sei que a humanidade não pode ser libertada senão pela não violência. Se bem entendi, essa é a lição central do cristianismo. A regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos como uma toda a família humana. Quem faz distinção entre os fiéis da própria religião e os de outra, deseduca os membros de sua religião e abre caminho para abandono à irreligião. Apedrar profetas e mais tarde levantar igrejas em sua memória tem sido a prática do mundo durante eras. Hoje adoramos Cristo, mas o Cristo encarnado nós o crucificamos. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho e em vários textos da Bíblia Sagrada, e especialmente na internet. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através dos nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram Aviso Cianon 19, Facebook www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail contatocianon@gmail.com. E o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.